Olá, você que assiste o canal Mensagem Bíblica, boa noite, seja bem-vindo. Pois é, hoje nós vamos começar a ler a história de Juízes. Vamos lá então. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Cesai, a Aimã e a Talmai. Otinel conquista Debe. Dali partiu contra os moradores de Debe, e era dante o nome de Debe Kiriate Sefé. Disse Calebre: a quem derrotar Kiriate Sefé e a tomar, darei minha filha Assissa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebre, mais novo do que ele, e Calebre lhe deu sua filha Assissa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que deseja? Respondeu ela: dai-me um presente. Deste-me terra seca, dai-me também fonte de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outra conquista. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das Palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Cefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale,
porquanto tinha carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebron a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dante era Luz. Vendo os espias um homem que saiu da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Terra não conquistada pelos israelitas. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado e não os expulsou de todos. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezé, antes continuaram com eles em Gezé. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém de Quiron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalho forçados. Azé não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquizib, os de Elba, os de Áfica e os de Reob. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Seme, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Seme e Bet-Anat lhe foram sujeitos a trabalho forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eri, em Ajalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalho forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Deus repreende os israelitas. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Beoquim e disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidareis a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse:
não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. A morte de Josué. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor depois de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilhavam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com os juízes e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apestavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para pôr elas por Israel por prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou
na mão de Josué. Bom, gente, por hoje nós vamos ficando por aqui. A você, muito obrigado por nos assistir. Que Deus abençoe você, sua casa, e que abençoe a todos nós também. E que a paz do Senhor reinará sempre em vossos lares. Tchau e até o próximo vídeo.